E aí pessoal, estou eu aqui mais uma vez falando a respeito do radinho e seu processo de desmanche. Se você ainda não conhece essa série, volte alguns vídeos atrás, procure aonde eu peguei um rádio AM/FM com toca-fitas e também CD, e eu estou realizando um processo de desmontar esse aparelho, retirando os componentes e com esses componentes criando outras aplicações, dando outras funções a eles. E hoje eu tenho aqui a fonte de alimentação. No último vídeo dessa série, vocês puderam perceber que essa parte do rádio foi destacada, aonde aqui nós temos o transformador, temos um circuito da fonte de alimentação, tínhamos esses dois fios. Veja só, basicamente aqui a gente já tem a nossa fonte de alimentação pronta, é a fonte de alimentação mais fácil que a gente já pode conseguir. Nessa outra extremidade, tinham alguns fios, mas esses fios, como vocês puderam perceber, correspondiam à saída de fone de ouvido, que não tem absolutamente nada a ver com a parte da fonte de alimentação. Na traseira nós temos o que? Uma entrada desse tipo de plug aqui, onde nós colocamos esse plug aqui, e na parte de baixo uma chavinha que ainda está funcionando perfeitamente, que é para fazer a alteração entre 127 e 220 volts. Todo esse circuito, eu não mexi absolutamente nada, simplesmente eu cortei esses dois fios, e agora eu vou desencapar esses fios e ver qual a tensão de saída. Essa fonte de alimentação é uma fonte de alimentação não regulada. Se a gente olhar aqui, nós temos o transformador que vai diminuir a tensão, nós temos os diodos que vai fazer a retificação, ou seja, transformar a corrente alternada em corrente contínua. Temos um capacitor de valor até razoável, 2.200 microfarads, para fazer a filtragem e eliminar os resquícios da rede elétrica que ainda vão estar presentes, ou seja, dos 60 Hz, eliminar os resquícios dos 60 Hz, evitando assim roncos nos aparelhos que venham a ser ligados, já que nós estamos tratando basicamente de aparelhos de áudio que nós vamos utilizar. Ligando o aparelho de áudio, se não for bem filtrado, você está sujeito a ter roncos na saída. E o capacitor faz a filtragem, eliminando e tornando isso cada vez mais retilíneo, eliminando essas imperfeições da onda que ainda se propagaram em virtude da rede elétrica de 127 volts, que corresponde a uma corrente alternada. Porém, mesmo assim, vocês conseguem fazer uso dessa fonte de alimentação, porque ela já está com todas as etapas mais básicas necessárias. Na verdade, pode até colocar uma filtragem maior em paralelo com essa saída aqui, de forma a aumentar essa filtragem, colocando mais capacitores e reduzir algum eventual ronco da rede elétrica, da corrente alternada que ainda possa existir nesse circuito. Eu queria falar uma coisa muito interessante que tem aqui nesse circuito, eu vou mostrar com a câmera mais próxima como funciona isso daqui. Imaginem só, eu tenho aqui o suporte de pilhas, eu vim aqui e coloquei 6 pilhas, legal. Só que não bastou isso, eu peguei o conector, coloquei aqui e liguei na tomada. A gente pode ver que a saída das pilhas está ligada à saída aqui da fonte de alimentação, ou seja, para você ou utilizar a fonte de alimentação da rede elétrica ou utilizar as pilhas. Olhando dessa forma, o que aconteceria? A corrente contínua gerada, esses 9 volts, que eu ainda não sei se são 9, mas acredito que serão, esses 9 volts estão ligados em paralelo com as pilhas. Então, se você deixar a pilha aqui dentro e ligar ele na tomada, o que vai acontecer? Essa pilha vai tentar ser recarregada. Porém, isso não é legal, porque primeiro eu não estou utilizando, digamos, pilhas recarregáveis. E depois, eu estaria dessa forma sobrecarregando uma pilha que não está preparada para ser carregada. Poderia gerar algum curto, algum incêndio, algum aquecimento das pilhas, sabe lá o que. Então, existe uma proteção. Essa proteção ela é do tipo mecânica elétrica. Quando eu insiro esse plug aqui, vocês vão ver com a câmera mais próxima, tem um dispositivo aqui que é uma chavinha. Essa chavinha ela comuta a ligação das pilhas ou não. Se eu tiro isso daqui, eu tenho simplesmente que as pilhas elas passam a funcionar. Funciona com as pilhas. Se eu deixo isso daqui, isso não funciona com as pilhas, funciona tão somente com a rede elétrica. Então, assim, é um recurso muito legal, muito interessante, uma chavinha para poder desligar esse circuito aqui. Vocês vão ver a movimentação dessa chavinha quando eu insiro esse conector aqui da rede elétrica, corrente alternada, 127 volts, no meu caso aqui da região onde eu moro. Então vamos lá, eu vou mostrar conectando essa chavinha se movimentando, depois eu vou pegar o multímetro, vou desencapar essas extremidades aqui desses fios e nós vamos medir a tensão de saída aqui com o uso do multímetro. Vamos lá, câmera agora aqui próxima para que a gente possa acompanhar tudo funcionando.
Então agora uma tomada mais próxima de toda a parte da fonte, onde nós temos aqui o transformador, a plaquinha com diodos e capacitores. Aqui nós temos na parte traseira a entrada, 127 ou 220, e aqui a chavinha que altera entre 127 e 220 volts. Aqui o suporte das pilhas, onde nós temos aqui um suporte para 6 pilhas. Falando a respeito da chavinha, que funciona fazendo a comutação ou não das pilhas, a gente pode ver ela localizada bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, bem aqui a gente pode ver onde nós temos aqui na parte superior 2 contatos. E esses contatos vão se movimentar, esses contatos aqui, conforme eu insiro o plug da alimentação da rede elétrica. E vejam que a saída desse conector, desses contatos, está ligado diretamente aqui ao suporte de pilhas, que esses fios do suporte de pilhas depois ligam aqui no finalzinho da alimentação, levando toda a alimentação para o outro circuito aqui, circuito amplificador, circuito receptor, por exemplo. Então aqui eu vou inserir o plug e vocês vão ver a movimentação desses contatos ligando e desligando a alimentação das pilhas. Então aqui, ó, vou colocar, tá lá se movimentando o contato, movimentou, já teve seu movimento, vou retirar ele. Vou retirar bem devagar para a câmera não movimentar muito, mas vocês podem ver exatamente a movimentação do contato ali dentro, ó. Inserir de novo, vou retirar. Tô retirando, tirando e os contatos se movimentando. Então agora eu vou deixar inserido aqui o conector, vou desencapar esses fios e vamos fazer a medição da tensão de saída dessa fonte de alimentação. Bom, então agora eu vou fazer a ligação aqui do multímetro para a gente ver qual a tensão de saída da nossa fonte de alimentação. E assim, está marcando um valor bem mais elevado do que o valor que inicialmente estávamos pensando que poderíamos encontrar. Ou seja, está marcando um valor de 15 volts aproximadamente. É um valor bem alto e bem diferente do que nós teríamos, por exemplo, com a fonte de alimentação das pilhas. Bom, gente, e agora? Medimos, temos 15 volts na saída. A primeira coisa que vocês podem falar, a fonte de alimentação está com algum problema. Está com algum problema porque tinha que dar 9 volts, porque a alimentação das pilhas corresponde a 9 volts. Bom, mas eu digo que não estava com problema. Se vocês olharem os vídeos anteriores, vão ver que o rádio funcionava perfeitamente nas outras experiências que eu fiz. O que acontece aqui é o seguinte, até olhando em mais detalhes, uma partezinha que está muito escondida do circuito, eu percebi que existe uma regulagem mais à frente. Essa regulagem vai pegar esses 15 volts e levar para os 9 volts, assim como os 9 volts oriundos das pilhas. Se olharmos aqui na parte de baixo, que eu vou mostrar agora para vocês, aqui na parte de baixo está escrito assim, voltagem de saída 9 volts, ou seja, a gente tem aqui a entrada 127 ou 220, saída 9 volts, o que corresponde exatamente à alimentação das pilhas. E mais abaixo nós temos aqui as pilhas, falando a respeito do tamanho, que é pilha média, que são 6 pilhas médias de 1,5 volts. Dessa forma, na verdade, ficou até melhor para que nós possamos utilizar esse circuito. Porque se está saindo 15 volts, a gente pode muito bem colocar aqui na saída um regulador de tensão, por exemplo, 7809, e dessa forma nós vamos ter uma fonte com uma limitação de até 1 A, limitação essa do regulador 7809, na saída. Uma fonte bem legal que a gente pode estar ligando, por exemplo, pedais. A gente pode até colocar mais capacitores eletrolíticos em paralelo com esse daqui. Dessa forma nós vamos estar realizando uma filtragem melhor e fazendo a regulagem perfeita com o uso do regulador 7809. Eu pesquisei na internet o código desse transformador para ver se eu conseguia saber qual é a capacidade de fornecimento de corrente dele. Não encontrei, mas eu também não tenho o esquemático desse rádio. Essa informação certamente estaria no esquemático dele, mas eu não tenho e não encontrei também na internet. Então, dessa forma, no olho, eu acredito que ele aguente cerca de 800 mA até 1 A. A fiação do secundário não é muito grossa, ou seja, isso não é bom, porque quando a fiação do secundário é mais grossa, significa que a capacidade de fornecimento de corrente do transformador é maior. Mas nesse caso não é muito grossa essa fiação. Então eu diria entre 800 mA e 1 A de capacidade de fornecimento de corrente, ou 1 A e pouquinho, alguma coisa assim, eu não tenho como precisar esse valor.
usem ele com moderação, ou seja, não vai utilizar até o limite de 1 ampere, já que a gente não tem certeza do valor que realmente ele é capaz de dar, mas nós vamos estar limitados pelo regulador de tensão, que, como eu disse, suporta, que nós vamos instalar aqui na saída, até 1 ampere de capacidade de fornecimento de corrente. E no próximo vídeo, o que vocês vão ver é a retirada dessa fonte de alimentação, a melhoria dessas etapas que eu comentei agora, fazendo com que nós tenhamos uma fonte de 9 volts que a gente possa utilizar para alimentar alguns pequenos pedais que nós tenhamos num set de guitarra ou num set de baixo. Pessoal, esse era o recado de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê em breve realizando aí mais algum outro invento, desmontando o radinho, montando alguma outra coisa, explicando algum outro funcionamento de algum outro aparelho, tá bom? Gente, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.